Fala pessoal, e aí como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? Por aqui está tudo bem, graças a Deus. Desde já te convido aqui a embarcar na nossa quinta aula, é isso mesmo, nós estamos já na quinta aula do segundo bimestre. Então, se você está aí coçando a cabeça e ainda não assistiu às outras 4 aulas, é necessário que você assista às outras 4 aulas para poder entender essa quinta aula, porque nós estamos seguindo uma sequência, a sequência da apostila de vocês. Então, já te convido a pegar a tua apostila, tua tabela periódica, minha tabela já está aqui na minha mão, a sua garrafinha com água para te acompanhar no decorrer dessa aula. Nós vimos nas outras aulas anteriores que haveriam formações de novas substâncias, ligações químicas. Nós estamos falando, gente, sobre ligações químicas. E essas ligações químicas que nós temos, elas podem ser de 3 tipos, ou ligação iônica, ou ligação covalente, ou ligação metálica. Nós já vimos aí 2 tipos de ligações, ligações iônicas e ligações covalentes, onde acontece o compartilhamento de elétrons ou a transferência de elétrons, tá bom? Só que nós vimos que acontece esse compartilhamento ou transferência através de íons. E esses íons, eles estarão presentes com cargas de íons na tabela periódica também. E é isso que nós iremos ver agora. Então, eu já te convido aí a pegar a tua apostila e abrir ela na página 12, tá bom? Que é onde nós vamos dar continuidade à nossa aula de número 5. Então, pega aí página 12 e play na nossa aula. Vamos nessa. Olhem só. Eu tenho aqui a nossa tabela periódica, e essa tabela periódica, principalmente quando nós temos a carga de um íon monoatômico. Professor, o que é um íon monoatômico? Gente, o íon monoatômico é quando ele é formado apenas por um único átomo, tá bom? Então, todas as vezes que você tiver apenas um átomo, você vai ter um íon monoatômico. Porém, nós também temos aí íons poliatômicos também, com a formação aí de mais outros átomos, tá bom? Mas nós trabalharemos agora apenas com íon monoatômico. Então, a partir desse processo que ele é formado por um único átomo, ele pode ser determinado aí de algumas características desses átomos que estão presentes lá na tabela periódica de vocês. E aí, por falar nessa tabela periódica, nós iremos usar uma tabela periódica diferente. É essa tabela periódica que está presente aí na apostila de vocês na página 12, tá bom, gente? Então, vocês têm aqui, ó, na página 12, a tabela periódica com relação a íons. E é essa tabela que nós iremos trabalhar. O prof colocou aqui para vocês essa mesma tabela que está na vocês. Então, olhem só. Nós temos aqui a tabela periódica com os nossos grupos e os nossos períodos. Nós temos 18 grupos, certo? Deixa eu ativar minha caneta aqui para vocês. Então, nós temos os nossos 18 grupos e os nossos períodos, tá bom, gente? Então, o que ocorre? Qual é a diferença dessa tabela periódica que vocês estão vendo neste momento na telinha e a tabela periódica que vocês estão sobre a apostila de vocês? A diferença é que elas terão íons ali sobre os seus elementos químicos. Eu não sei se vocês estão observando aqui, ó, esses números, mais 2, mais 3, menos 3, menos 2. Então, essa tabela é a tabela de íons, onde acontece a perca ou aí, o recebimento de elétrons. Então, vamos trabalhar a partir de agora com alguns grupos. Nós temos aqui alguns metais. Esses metais são do grupo 1. Deixa eu circular aqui para vocês. Ó, grupo 1. Nós vamos ter o grupo 2, tá? Grupo 2 e do grupo 13, beleza? Vamos trabalhar com esses grupos agora. Grupo 1, grupo 2 e grupo 13. Esses 3 grupos, grupo 1, grupo 2 e grupo 13, galerinha bonita, eles têm tendência a formar íons com cargas de mais 1, de mais 2 e de mais 3, Então, observem, no meu grupo número 1, que vocês estão observando aqui, ó, meu grupo número 1, estou circulando ele agora, ele forma íons de carga mais 1, só tenho mais, então isso significa que é mais 1. O meu grupo 2 tem formação de carga mais 2. E no meu grupo 13, eu terei a formação de carga de mais 3, tá bom? Então, esses metais do grupo 1, grupo 2 e grupo 13, eles terão tendência a fazer a formação desses íons com cargas de mais 1, de mais 2 e mais 3.
O que isso significa, pessoal? Isso significa que esses grupos eles terão tendência a perder elétrons. Eles têm tendência a perder. Ou seja, o que isso vai interferir na nossa tabela periódica e o que isso interfere aqui, ó, nos nossos gases nobres. Isso vai interferir no número de elétrons. Por quê? Porque o número de elétrons restantes do íon, desse íon que eu estou falando aqui para vocês, ó, desse íon, ele vai ser igual ao número de elétrons do átomo de um gás nobre, desse gás nobre aqui que nós estamos falando, do período anterior. Então, como é que vai funcionar isso aqui? Deixa eu mostrar para vocês. Vamos para o próximo slide para vocês entenderem como é que funciona. O número de elétrons restantes desse íon vai ser igual ao número de elétrons do átomo de um gás nobre, lá do nosso grupo 18, de um período anterior. Não se assustem que é bem fácil. Olhem só. Nós temos aqui o nosso cálcio. O cálcio, se vocês forem pegar a tabela periódica de vocês, vocês vão achar lá o nosso querido cálcio, que está no grupo 2, certo? Está aqui, ó, o nosso cálcio, olha só a setinha aqui marcando. Então, o que lá o nosso texto vai dizer? Que ele vai ter uma formação diferenciada parecida com de um gás nobre, não é isso? Então, nós temos aqui, ó, o cálcio ele tem tendência a perder o quê? 2, não é? 2 elétrons. Então, ele tem tendência a perder. Então, automaticamente, você tem que fazer uma subtração, porque lembram que eu falei para vocês, sempre vai ser o inverso. Quando tem mais, você vai subtrair. Isso é lá na aula de íons que eu falei para vocês. Então, você pega aqui o número atômico do cálcio, que é igual a 20, menos 2, que é a quantidade de íons que ele vai aí, no caso, transferir, não é? Ele vai perder esses íons. Então, 20 menos 2, eu vou ter o total de 18. Observe. Então, a minha regra diz que, nesse padrão, por exemplo, o número de elétrons restantes, segundo a apostila de vocês, o número de elétrons restantes do íon é igual ao número de elétrons do átomo de um gás nobre. Então, esse cálcio ele vai ter a mesma quantidade de elétrons de um gás nobre anterior, tá? Então, olhem só, no período anterior. Então, observem aqui, o cálcio está localizado aqui aonde? O cálcio está localizado neste formato aqui. E aí, ele vai estar próximo, igual ao quem? O argônio. Por quê? Porque nós temos o número 18, foi o total de íons que foi perdido. Então, o número anterior, ou seja, o elemento anterior, aqui a minha casinha, ó, que seria o criptônio, o anterior seria o argônio. Então, o argônio é igual a 18. É simplesmente o quê? Um número anterior da tabela periódica, um período anterior. Tá? O período anterior nessa quantidade de elétrons que eu vou ter de íons que foram perdidos. Então, resumindo, você tem o cálcio, no caso ele vai perder 2 elétrons, então 20 menos 2 vai ser 18, você vai encontrar o cálcio neste grupo aqui, tá bom? No grupo número 2, tá bom? No período número 4, período 4, isso significa que o gás nobre estará no período de número 3, porque é anterior, e este período, este elemento, ele terá compatibilidade da mesma quantidade de quê? De um número atômico do meu cálcio, tá bom, gente? Voltando, um número anterior, um período anterior. Por exemplo, se ele estivesse localizado aqui no bário, significativamente, o xenônio teria que ter o mesmo valor de número atômico. É sempre voltado ao gás nobre e o período anterior que ele está sucedendo o meu elemento químico. Por exemplo, se fosse o estrôncio, isso significa que o estrôncio, o número atômico dele teria que ser igual ao criptônio, e assim sucessivamente. Se fosse o magnésio, seria quem? O neônio. Se fosse o berílio, seria o quê? O gás hélio. Sempre um elemento químico anterior, do período anterior de um gás nobre, belezinha? Isso para esse grupo de metais. Agora nós vamos ter também os metais de transição. O que acontece nos metais de transição? São esses que eu coloquei aqui para vocês.
nos elementos de transição. Nós temos aí esses metais, que são conhecidos como metais de transição, que são especificamente os elementos do grupo B. E esses elementos do grupo B, gente, eles também funcionam como cátions, beleza? Então, eles têm tendência aí a perder esses elétrons. Não, nesse grupo, não há especificamente, gente, um padrão para o comportamento na formação de íons, ou seja, eles não se espelham muito lá nos gases nobres, diferente do grupo que eu acabei de falar para vocês, grupo 1, 2 e 13, eles se espelham ali nos gases nobres. Já aqui, nesses metais de transição, como eles são transitivos, eles estão numa fase de transição, eles não têm esse comportamento de se espelhar ali em um gás nobre, na formação desses íons. Então, ele pode formar cátions, por exemplo, o ferro ele pode formar mais 2 e pode formar mais 3, ou seja, ele dá um número atômico diferenciado. Se você fizer a subtração aí do ferro, no caso, procurem aí o número atômico do ferro e façam uma subtração dele. No caso, ficaria 26 menos 2 e 26 menos 3, porque 26 é o número atômico desse ferro. Então, você iria subtrair esses números, 26 menos 2 e 26 menos 3. E aí, ele teria esse padrão aí de diferença, esse comportamento totalmente diferente do outro grupo que eu acabei de falar para vocês, que não se assemelha. Este grupo aqui, ele não se assemelha ali aos gases nobres, tá bom, gente? Mas, como eles são de transição, eles também conseguem fazer a formação desses cátions. Porém, não há um padrão para o comportamento deles na hora da formação desses íons, beleza, gente? E tudo isso que nós estamos falando, vocês terão um aprofundamento maior no ensino médio, no primeiro ano, na disciplina de Química, propriamente dito, que vocês verão aí todos esses elementos de transição e como acontece a formação de íons. A priori, é só mesmo para você ter uma base de como acontece isso dentro da tabela periódica para a formação e o comportamento desses elementos químicos. Fechou, galerinha? Então, isso tudo vai implicar em quê? Isso tudo implica o quê? Na corrente elétrica desses íons. Por quê? Porque esses íons, eles produzem aí eletricidade, produzem automaticamente energia, porque a corrente elétrica, ela é o quê? Um fluxo ordenado de cargas. De cargas em quê? Em movimento. E essas cargas que estão em movimento são nada mais, nada menos que quem? Os nossos elétrons. Então, lá no 8º ano, vocês puderam estudar um pouco sobre carga elétrica e viram que, para que aconteça esse fluxo de corrente elétrica, os elétrons eles têm que estar ordenadamente em movimento. Porque a partir do momento que eles estão desordenados, é quando você desliga o interruptor, por exemplo. Quando você desliga o interruptor, não tem geração ali de eletricidade, a lâmpada não vai acender e automaticamente nós temos ali um movimento desordenado desses elétrons. E tudo isso vai implicar onde? Na formação desses íons e a condução da corrente elétrica existente, beleza? Isso daí que eu estou falando para vocês sobre íons e a condução da corrente elétrica, vocês vão observar a página de vocês, só um minuto, na página 14, tá, gente? Então, na página 14, vocês vão estar observando esses processos. Isso tudo que eu estou falando, para que aconteça esse processo de eletrização, os elétrons eles têm que estarem ordenadamente, ou seja, emparelhados, para que aconteça esse processo de eletrização. Esses íons eles têm algumas funcionalidades no processo da condução da corrente elétrica. Por quê? Porque quando você tem a formação de uma substância, principalmente, por exemplo, quando uma substância iônica ela é adicionada à água, um elemento químico lá, substância iônica, tá? Ela é adicionada lá à água. O que vai acontecer, gente? Os íons que são envolvidos lá naquela substância, ou seja, os íons que vão estar dentro quando você adiciona pela molécula do solvente, ou seja, a água, acontece um processo conhecido como solvatação, ou seja, quando você coloca uma substância, você adiciona uma substância iônica na água, acontece um processo conhecido como solvatação. Agora, nós temos também a diminuição da atração entre íons, ou seja,
Quando acontece esse processo, os íons, a atração que ocorre entre eles, vai ser diminuída entre cátions e ânions. O que vai acontecer quando acontece essa diminuição, ou seja, quando acontece essa diminuição de atração entre essas cargas? Vai permitir que aconteça a separação e a movimentação desses íons, ou seja, automaticamente quando acontece esse processo de diluição da solvatação, automaticamente diminui a atração entre esses íons, ou seja, diminui a atração entre cátions e ânions, e automaticamente também vai permitir o que? A separação e a movimentação. Esses íons vão conseguir se movimentar dentro de uma substância. Isso tudo que eu estou falando para vocês, vocês irão encontrar na página 14 da apostila de vocês, tá? Tá aqui na página 14 da apostila. Então, nós temos todo esse processo e nada mais nada menos que a separação dos íons de uma substância, ou seja, quando você separa esses íons, devido à atração que ocorre entre as moléculas, essa substância iônica ela é chamada de dissociação iônica. Acontece uma separação, dissocia, ou seja, a substância ela vai se dissociar automaticamente e esse processo é conhecido como dissociação iônica. E um exemplo que nós vamos ter de dissociação iônica é quem? É o nosso cloreto de sódio, o NaCl, que quando diluído em água, ele pode ser representado dessa maneira que eu vou aqui mostrar para vocês. Olha só. Nós temos aqui a separação do cloreto de sódio, ó, NaCl. Nós vamos ter o Na vai ter íons positivos e o Cl vai ter íons negativos. Então, automaticamente, vai acontecer um processo de dissociação. Quando você coloca a água, tá? Quando você adiciona ali o sal, eles tendem a se separar e acontece a dissolução. Se vocês observarem, nós temos aqui a bolinha roxa é o meu sódio e a bolinha verde é o meu cloro, meu cloreto. Então, eles têm poder de dissociar dentro da água. E esse movimento que nós vamos ter entre cargas positivas e negativas, que permite nada mais, nada menos que a condução de corrente elétrica na solução. É esse processo que faz com que aconteça a corrente elétrica de fato, tá, gente? Com isso, o que nós podemos aí concluir? Nós podemos concluir que compostos iônicos, quando dissolvidos em água ou fundidos na água, eles são ótimos condutores de eletricidade. O que eu quero falar para vocês aqui é que nós temos bons condutores de eletricidade e não tão bons condutores de eletricidade. No caso de uma dissociação iônica, acontece a separação de íons, ou seja, acontece esse processo da formulação dessa substância, quando automaticamente eles são bons condutores de eletricidade. Eles conseguem fazer uma boa condução de eletricidade, principalmente porque eles formam essa estrutura cristalina. Então, consegue aí ocorrer o quê? O emparelhamento entre os elétrons e eles gerarem uma boa condutibilidade de eletricidade. Beleza, gente? Mas nós também temos os que não são tão bons condutores de eletricidade. Um exemplo, o açúcar. O açúcar ele não é tão bom condutor de eletricidade assim. Então, deixa eu mostrar aqui e vocês irão encontrar isso na página 14 da apostila de vocês, abaixo do quadrinho vermelho, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Vamos aqui, play. Nós temos aqui o açúcar, né? O açúcar ele é constituído por uma molécula, tá? Por molécula. Portanto, quando ele entra em contato com a água, quando você pega o açúcar e coloca dentro da água, o que vai acontecer? Ela vai apenas se dissolver, tá? Diferente lá da água e do sal. Quando você coloca essa molécula, o açúcar, com a água, ele apenas se dissolve. E aí, automaticamente, com essa dissolução, deixa eu mostrar aqui para vocês, a dissolução desse açúcar, olha só, você tem aqui a água, molécula da água, e você adiciona o açúcar, molécula C12H22O11, é a molécula do açúcar. Então, quando você adiciona esse açúcar, acontece essa dissolução. E automaticamente essa dissolução é como se ela vá ali para baixo e se dissolve ali juntamente com a água.
Ou seja, gente, o que vai ocorrer nesse processo? A diferença ali da água com sal e da água com açúcar. Não há presença de partículas nesse momento carregadas eletricamente. Por quê? Porque não vai ser possível o fluxo ordenado das cargas, diferente lá do sal. Quando você adiciona o sal com a água, eles misturados formam uma rede cristalina onde o movimento ordenado dos elétrons gera uma eletricidade. Quando você adiciona água com açúcar, não ocorre isso, dissolve apenas. Então, automaticamente, nós não vamos ter o fluxo ordenado dos elétrons e aí não temos uma suposta geração de carga elétrica. Essa seria a diferença de água com açúcar e água com sal, belezinha? Então, nós terminamos por aqui. Deixa eu só dar